bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo para mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Diariamente nós temos aí um bate-papo aí falando sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazendo aí as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro, olhando aí para âmbito político, economia e também cenário corporativo. Então, muito obrigado por você que nos acompanha. Hoje é dia 7 de janeiro de 2022, sextamos, né? Primeira sexta-feira aí do ano novo. E ontem tivemos aí um novo descolamento do índice Ibovespa, que pela primeira vez aí fechou em cenário positivo, enquanto os mercados globais aí despencavam aí, ainda olhando para a movimentação do Federal Reserve aí que pode acontecer após a divulgação da ata do FOMC, onde a expectativa de uma ampliação de acelerar aí o processo de retirada de estímulos e acelerar também a alta de juros, talvez ainda dentro do primeiro trimestre, impactou o mercado aí nos últimos dias. Por aqui nós temos ainda o cenário de commodities, né, segurando um pouco o índice Ibovespa, principalmente aí pelo peso que as empresas do setor Vale, Petrobras, principalmente, aí, tem dentro do índice, e com isso mesmo não aparecendo às vezes entre as principais altas, elas auxiliam aí a manter principalmente aí o indicador em alta, e com isso aí temos muitas expectativas, óbvio, ainda muita incerteza e volatilidade, mas continuamos falando sobre isso aí durante o nosso Morning Call. Olhando aí para indicadores que foram trazidos no dia de ontem, né? Ontem nós tivemos a divulgação da produção industrial aqui no Brasil, que ela caiu novamente e caindo mais do que a expectativa, se imaginava aí um pequeno aumento na produção industrial em relação ao mês anterior. Essa divulgação foi a produção industrial referente ao mês de novembro, e a expectativa é que houvesse um crescimento, mas infelizmente aí ela caiu novamente, mostrando aí um menor crescimento e uma menor expectativa também em relação ao crescimento do PIB, retomada econômica. Isso também afetou os mercados e trouxe um pouco mais de incerteza aí no dia de ontem, mas ainda assim conseguimos aí a nível nacional um cenário aí de menor previsão de juros futuro, né? A curva de juros futuro acabou reduzindo um pouco aí por conta desse momento aí de menor volatilidade e um pouco de alta aí no mercado brasileiro. E fechamos dessa forma aí. Esses foram os principais pontos aí, principalmente com as altas das commodities que acabaram aí auxiliando o mercado brasileiro no dia de ontem. Já olhando para o exterior, bolsas aí globais, né, bolsas norte-americanas e também as europeias caindo, principalmente aí por conta dos reflexos da ata do FOMC, como falávamos anteriormente, e com essa expectativa aí de aumento de juros já no primeiro trimestre. Ainda podemos ter desdobramentos disso, e lembrando que um primeiro passo do Federal Reserve pode também ocasionar aí um movimento semelhante aí na Europa, principalmente vindo do Banco Central Europeu, e durante a semana também tivemos aí as falas do conselheiro do Banco Central Europeu, que voltou a frisar aí a possibilidade de mexer em taxa de juros e acelerar também a retirada de estímulos, caso a inflação continue subindo na Europa. Ontem também tivemos aí, falando de commodities, uma forte alta do preço do petróleo, principalmente aí com a notícia aí de crise política lá no Cazaquistão, o que a princípio não tem interferido na produção diária de petróleo, mas pode vir a interferir, e o mercado já antevê isso tudo e começa a precificar essas possíveis mudanças. Vamos olhar um pouquinho aí para números de forma geral. E fica mais fácil entender o que aconteceu no mercado no dia de ontem, e principalmente aí mais fácil a gente conduzir esse nosso bate-papo. Olhando aí para o índice Bovespa, então, especificamente, ontem ele teve uma alta de 0,55%, como eu falei, descolando aí das bolsas internacionais e chegando aos 101.561 pontos.
Existem aí algumas casas aí que, em meio a toda essa volatilidade, acreditam que o índice Bovespa pode, em algum momento aí nos próximos dias, perder os 100 mil pontos, e isso obviamente traz uma certa incerteza, mas aguardemos aí e vamos ver o que acontece nos próximos capítulos, nos próximos dias. Olhando aí para a moeda norte-americana, o dólar ontem caiu 0,69%, chegando aos R$ 5,67, e as bolsas norte-americanas caindo também após forte queda aí no dia anterior das bolsas de tecnologia, principalmente ações de tecnologia. A Nasdaq caiu novamente, mas caindo um pouco menos, 0,13%, chegando aos 15.080 pontos. O índice S&P 500 caiu 0,10, chegando a 4.696 pontos, e Dow Jones caiu 0,47%, chegando a 36.236 pontos, fechamento aí das bolsas norte-americanas no dia de ontem. Olhando aí para a Europa, o euro também voltou a cair, chegando aos R$ 6,42 novamente, uma queda de 0,58%. Na Alemanha, as bolsas europeias em geral também caíram, a Alemanha aí com uma queda de 1,35%, o DAX chegando a 16.052 pontos, o CAC na França caiu 1,72% a 7.249 pontos, e no Reino Unido aí uma queda um pouco mais amena de 0,88% a 7.450 pontos. Na Ásia, assim como já trazíamos ontem aqui no fechamento do nosso Morning Call, a China teve uma queda de 0,66% a 14.429 pontos, e uma queda mais acentuada aí na bolsa Nikkei do Japão, que caiu 2,88%, com forte queda aí nas ações de tecnologia, e fechou o pregão de ontem aí a 28.487 pontos. Cenário de cripto aí, grande volatilidade nos últimos dias. A queda ontem foi um pouco menor também das principais criptomoedas. Bitcoin aí caiu 1,02% e o Ethereum caindo 3,64%. Números de fechamento do pregão aí do dia de ontem, dia 6 de janeiro de 2022. Petróleo futuro, como falávamos aí na abertura do nosso Morning Call, além de toda a expectativa aí em relação aí à redução de estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos, que já mexeram com o preço da commodity nessa semana, agora a expectativa aí de uma crise no Cazaquistão que pode afetar aí a produção de petróleo diária no mundo, e essa oferta aí, mexendo novamente com oferta e demanda, também faz com que essa expectativa aí de petróleo futuro suba. O Brent chegou ontem aí a uma negociação de $81,98 o barril, enquanto o WTI chegou a $79,57 o barril. Essa é uma perspectiva aí para o fechamento aí do mês de janeiro de 2022. Olhando agora um pouquinho para o índice S&P 500 VIX, o famoso índice do medo, apesar aí de queda nas bolsas norte-americanas no dia de ontem, ele teve uma leve queda de 0,61% e ficou aí na casa dos 19,61 pontos. Lembrando, o índice VIX mede a volatilidade, o risco no mercado de ações, essa oscilação, e quanto maior a pontuação do índice VIX, maior essa volatilidade, maior esse risco. Olhando aí para metais futuro, o ouro futuro aí também ontem caindo e chegando a $1.787,10. Alumínio futuro aí sendo negociado a $2.938 a tonelada, e o ferro refinado novamente aí ganhando força e chegando aí na negociação esperada aí de ferro refinado futuro para fechamento de janeiro de 2022, chegando aos $125,94 a tonelada. Olhando também para o fechamento do índice Bovespa, as principais altas no dia anterior, dia 5, nós tínhamos aí apenas 4 ações do índice que haviam fechado em cenário positivo. O dia ontem foi melhor, mas um dia sim com quedas acentuadas também, além de altas mais fortes. Quem liderou as altas aí foi BRFS3, Brasil Foods, ainda surfando aí um bom momento, e também as últimas altas aí da moeda norte-americana. Brasil Foods chegou aí com alta de 7,05% no fechamento de ontem a R$ 24,30.
LREN3, lojas Renner, também subindo 5,12% a R$ 22,80. Hapvida 3, Hapvi3, né? Subindo 3,74% a R$ 9,71. GNDI 3, Notre Dame Intermédica, também subindo 3,68% a R$ 57,53. Hapvida e Intermédica, aí, um dos motivos também aí das altas mais acentuadas no dia de ontem, foi a aprovação do CAD em relação à fusão das duas empresas, né? Essa negociação já era antiga, o conselho do CAD havia aí no final do ano passado recomendado aí a aprovação da fusão das duas companhias, e ontem tivemos então a informação aí que confirmou a aprovação do CAD, e isso mexendo aí com o mercado no dia de ontem e com a valorização dessas empresas. FLRY3, Fleury, também aí ontem subindo 3,34% a R$ 16,42. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas que nós tivemos das ações que compõem o índice no dia de ontem, principal baixa novamente aí vindo com POSI 3 positivo, aí caiu 5,31% a R$ 8,56. Via 3, a dona aí de Casas Bahia e Ponto Frio, caindo 4,60% a R$ 4,36. Pecar 3, Pão de Açúcar, caindo 3,77% a R$ 19,42. Açaí 3, caindo 3,34% a R$ 11,59. E Raio 3, que é Rumo, caindo 3,07% a R$ 16,10. Essas foram as principais altas e baixas aí do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando aí para indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, aqui no Brasil não temos indicadores tão relevantes aí a serem comentados no dia de hoje, mas o exterior bem movimentado, e vale a pena ficar de olho em alguns desses desdobramentos que podem afetar o mercado a nível global. Hoje tem divulgação aí da balança comercial na Alemanha e na França, também tem a divulgação da produção industrial na Alemanha e na França. A produção industrial já foi divulgada aí, tanto na Alemanha quanto na França, vieram em queda em relação a meses anteriores. Isso acaba, obviamente, preocupando nesse cenário aí de retomada da economia, e vale a pena continuar de olho no restante dos indicadores. Outro indicador importante é o clima de negócios na zona do euro, juntamente aí com a expectativa de inflação na zona do euro e o índice de preços ao consumidor, que é a inflação aí na zona do euro. Esses indicadores acabam aí, esses três, olhando aí para negócios, e os dois principalmente olhando aí para a inflação, podem mexer bastante aí com o mercado, principalmente dentro daquela perspectiva que falávamos anteriormente de o Banco Central Europeu talvez ter que mexer aí em acelerar a retirada de estímulos, ou até mesmo mudar a perspectiva aí, e dentro do ano de 2022 aumentar a taxa de juros. Já é um movimento aí que foi feito pelo BOE, Bank of England, no final do ano passado. Agora uma expectativa de que o Federal Reserve também faça, e nesse cenário aí talvez seja desfeito a fala de Christine Lagarde, que é a presidente aí do Banco Central Europeu, que disse que não haveriam aumentos aí durante o ano de 2022. Aguardamos as cenas dos próximos capítulos, mas vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos e nesses indicadores. Ainda na zona do euro, tem as vendas no varejo, que mostram um pouco aí dessa retomada, e tem algum impacto aí em relação à inflação, obviamente. E olhando para os Estados Unidos, hoje temos divulgação aí, como acontece toda a primeira sexta-feira do mês, do payroll, o índice oficial de geração de empregos não agrícolas lá nos Estados Unidos. Então esse indicador muito importante, e os mercados a nível global estão de olho aí nessa divulgação, pois ela pode também balizar aí algumas das decisões aí do FOMC na próxima reunião em relação a esse aumento de taxa de juros. Hoje também tem aí a divulgação do índice oficial de desemprego lá nos Estados Unidos, a variação de desemprego oficial, então também vale a pena ficar de olho. São dois indicadores complementares olhando para essa questão de emprego e renda nos Estados Unidos. Olhando um pouquinho aí para aquilo que pode mexer com o mercado financeiro no dia de hoje,
em relação ao âmbito político, ambiente político mesmo, em meio a recesso parlamentar, bastidores ainda podem influenciar bastante aí alguns movimentos do mercado nesse final da semana e início da próxima. O Partido dos Trabalhadores agora também fez um pedido aí de que haja uma investigação em torno aí do presidente Jair Bolsonaro e uma possível campanha antecipada, inclusive com alguns locais no Centro-Oeste aí, com outdoor aí do presidente Jair Bolsonaro, bancado aí obviamente por pessoas físicas, né, e por empresários, não necessariamente uma campanha oficial, mas esse pedido de investigação aí ele já começa aí, já tivemos outros momentos, inclusive que o próprio STF estava analisando algumas situações de que Bolsonaro poderia estar antecipando uma campanha eleitoral com algumas das suas falas, e isso volta agora à tona, lembrando, além de todo o desdobramento aí da polarização Lula-Bolsonaro, PT e PP, agora, né, o partido do presidente Jair Bolsonaro, temos também aí os desdobramentos que podem vir em relação a judiciário versus executivo, né, e todo o mal-estar que já vimos acontecer durante o ano de 2021, que podem ser retomados aí com alguma investigação nesse sentido. Vale a pena aí aguardar os desdobramentos aí e qual será o caminho aí desse pedido agora de investigação do Partido dos Trabalhadores em relação ao presidente Jair Bolsonaro. Olhando também para outros desdobramentos e algumas encrencas aí, atritos gerados aí entre o presidente e a equipe econômica. O presidente Jair Bolsonaro aí, a princípio disse que não deve vetar aí o refis, não deve aí trazer nenhum tipo de veto ao refis. A equipe econômica, ministro Paulo Guedes e outros secretários haviam aí pedido para que Bolsonaro vetasse completamente. A princípio não deve ser seguida essa posição pelo presidente Jair Bolsonaro, e isso gera um atrito e um desconforto entre o presidente e a equipe econômica, então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos do ambiente político, o que também aí pode mexer obviamente aí com a questão aí da confiança do mercado, né, em relação a toda essa crise política e fiscal. Ontem o presidente Jair Bolsonaro retomou a questão das suas lives semanais aí que ele faz da sua residência, né? E na principal tônica da sua fala durante a live foram críticas aí em relação à vacina e também à Anvisa, né? Lembrando que nós já tivemos aí recentemente a ameaça do presidente Jair Bolsonaro de divulgar os nomes dos técnicos e dos médicos aí da Anvisa que liberaram a vacinação para crianças de 5 a 11 anos, que agora é uma realidade após aí a consulta pública feita pelo ministro Marcelo Queiroga e todo o Ministério aí da Saúde. E agora os estados aí irão definir como será feita essa vacinação, qual vai ser o procedimento, e o presidente Jair Bolsonaro então voltando a criticar e podendo trazer novos atritos, lembrando aí que já existe também uma investigação, um pedido de investigação do STF para que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, investigue aí a relação aí da última live em que o presidente Jair Bolsonaro ameaçou divulgar nomes e posteriormente aí técnicos e diretores da Anvisa receberam diversos e-mails aí com ameaça. Esses desdobramentos ainda podem continuar agora no início de 2022, então vale a pena ficar de olho, pois certamente movimenta a economia e mercado financeiro. Temos aí no STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, a aposentadoria de 2 ministros, e agora surge aí a disputa aí pelas 2 vagas. Atualmente aí já tem pelo menos 16 candidatos aí possíveis aí a essas 2 vagas aí do Supremo Tribunal de Justiça. Lembrando aí, a indicação de ministros para o STJ é feita pelo presidente da República também, e depois tem que ser aí feito também uma aprovação desses nomes ali pelo Senado Federal, semelhante àquilo que acontece no STF. Então, agora isso também pode ter um movimento político grande nesse sentido. Olhando agora um pouquinho para o ambiente econômico e o que pode mexer com o mercado aí no dia de hoje, voltamos aí a enfatizar que
o cenário de alta de juros, né, ou a possibilidade aí de alta de juros lá nos Estados Unidos, caso a taxa realmente venha a subir e manter aí a perspectiva de 3 aumentos aí durante esse ano de 2022, como previsto aí na última reunião do FOMC. Isso também pressiona aí o Banco Central brasileiro a ampliar, deixar mais longo esse ciclo de alta da Selic. Óbvio, em um primeiro momento a Selic tem sido aumentada aí, principalmente para controlar a inflação, mas aquilo que já falamos diversas vezes aqui, com uma taxa de juros mais elevada, um prêmio maior aí de juros em mercados mais seguros, como é o caso dos Estados Unidos, onde as Treasuries, os títulos públicos federais dos Estados Unidos, são considerados aí títulos livres de risco, né? Ele obrigatoriamente faz com que países emergentes em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, tenham que aumentar aí a sua taxa de juros para que seja atrativo aí algum tipo de investimento aí vindo do exterior, para que o risco seja compensado com uma taxa maior. Um exemplo claro disso aí, dá para abrir um parênteses aqui, a Argentina também fez aí um novo movimento, aumentando em mais 2 pontos percentuais aí a taxa básica de juros no país, que já chega aí a 40%. Então existe aí um prêmio muito grande por investir na Argentina, mas existe um risco muito elevado também de um default, de um calote, e por isso a necessidade aí de ampliação tão grande aí do pagamento aí de juros, e esse é um movimento natural, e por isso aí que essa expectativa de aumento de juros do Fed acaba pressionando também outros bancos centrais, principalmente aí falando aqui de Brasil. Olhando um pouquinho aí para ambiente político, econômico também, os servidores aí que pressionam o atual presidente Jair Bolsonaro para que haja um reajuste para mais categorias, né? O reajuste do salário de servidores federais foi aprovado no ano passado no orçamento somente aí para os policiais e principalmente aí servidores da Receita, os auditores também, né, auditores da Receita também entraram aí na famosa Operação Tartaruga, e isso tudo agora começa a afetar também o cenário econômico. Alguns navios aí, principalmente aí de trigo e de outros cereais vindos da Argentina, estão parados aí no Porto de Santos, e isso acaba aí mexendo, obviamente, aí com a economia a nível nacional. E lembrando que essa operação Tartaruga, que acaba atrasando os processos aí de fiscalização e de liberação nos portos, ela pode também ampliar a inflação, seja aí no caso de quem está exportando, que às vezes vai ter um processo mais lento e pagar mais taxas aí portuárias por conta desses atrasos, e também o atraso aí no recebimento de mercadorias. Já temos um gargalo olhando aí para fretes a nível global, e esse atraso também pode causar inflação, visto que os preços acabam sendo repassados. Eu tive uma despesa maior, eu repasso, e também se eu tenho aí uma oferta menor do que a demanda, os preços também sobem, e essa é uma máxima aí que também pode acontecer e pode impactar a inflação. Por conta aí desses desdobramentos, vale a pena ficar acompanhando. Olhando aí também para cenário de cripto, né, as criptomoedas, bancos centrais e comissões de valores mobiliários, né, CVM aqui no Brasil, SEC lá nos Estados Unidos, entre outros, voltam aí a falar, discutir a situação de possibilidades aí de regulação das criptomoedas após aí um volume, obviamente uma quantidade menor de casos aí de operações ilícitas no ano de 2021, mas essas operações ilícitas com criptomoedas aí atingiram quase 15 bilhões de dólares, e esse acaba sendo um movimento aí de preocupação, principalmente aí para a SEC, CVM, e outras entidades a nível global, que voltam a falar então sobre essa possibilidade aí de regulação das criptomoedas, e isso obviamente pode afetar também esse setor, que já tem tido grande volatilidade nas últimas semanas de 2021, e agora na primeira semana de 2022 também vale a pena acompanhar esses desdobramentos. Após aí a chegada, né, dos bancos digitais, principalmente um novo perfil aí de clientes bancários, os grandes bancos também
apostando aí em um atendimento aí mais personalizado e um atendimento digital, e com todo esse movimento vimos aí no ano de 2021 o autosserviço e os canais digitais crescendo muito entre os principais bancos. Um exemplo aí vindo do Banco Itaú, que divulgou que 60% dos seus novos clientes de 2021 vieram aí de canais digitais, então mostrando também esse olhar aí e esse movimento em relação a fintechs, bancos digitais e os passos aí que os principais bancos aí do país, os principais players têm feito aí para reduzir também um pouco aí dessa perda de clientes para os bancos digitais. Então esse movimento acaba mexendo com o mercado financeiro também. Um exemplo claro aqui em relação a 2021 para 2019. Em 2019, o Banco Itaú também divulgou aí nas suas análises que 80% dos negócios foram feitos aí de forma presencial. E agora, em 2021, então o fechamento aí com 60% de novos clientes vindos de canais digitais, uma grande mudança aí de perfil, e isso aí deve acontecer com outras instituições também e mexer com o mercado financeiro. Casos de Covid aí voltam a aumentar no Brasil, diversas cidades aí com aumento aí em até 10 vezes do número de casos diários testados positivos após as festas de final de ano. Volta aquela preocupação, inclusive em relação aí ao que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, falava no final de 2021, de uma possibilidade de uma nova onda de Covid vindo aí, que já acontece em outros países, né, a variante Omicron, que acaba também tendo maior nível de contaminação, e também diversos hospitais tendo que novamente ampliar suas áreas de emergência e áreas de UTI para tratamento de pessoas com Covid. Isso acaba preocupando especialistas também e mexe aí com o mercado financeiro e com a economia de forma geral. Olhando agora um pouquinho para o cenário corporativo, nós temos aí novos boatos de que o grupo Auchan pode aí fazer uma nova oferta para aquisição do Carrefour. Lembrando, né, já houveram aí no ano passado algumas tentativas, inclusive um grupo canadense tentando aí negociar aí a compra do Carrefour. Na época o governo francês foi contrário a isso. Depois a Auchan, que também é uma empresa francesa, tentando aí comprar aí o Carrefour, e agora aí o Carrefour inicialmente não aceitou aquela oferta, achou muito baixa a oferta da Auchan em 2021. A Auchan a princípio planeja uma nova oferta e podemos então ter movimentação nesse sentido. Inclusive esses boatos aí já trouxeram certa valorização aí às ações do Carrefour, e isso pode continuar mexendo aí com o mercado. Lembrando, isso não é recomendação de compra ou venda, apenas trazendo aqui algumas notícias que podem impactar setores específicos do mercado corporativo. A 99, que é concorrente direto da Uber, lança agora uma categoria de viagens com moto, né? Lembrando, as viagens de Uber, elas acabaram aí tendo um reajuste muito grande de preço, principalmente aí por conta do aumento aí do combustível. Diversos motoristas de aplicativo também deixando aí de atuar, pois diminuiu muito a margem de rentabilidade deles, e aqueles que às vezes tinham veículos alugados e outras situações começaram a ter uma despesa maior, acabaram deixando aí de atuar como motoristas de aplicativo, e agora surge então uma nova estratégia aí da 99 com essas viagens de moto, que a princípio aí deve promover viagens 30% mais baratas, e isso aí acaba impactando esse mercado. Vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos. O Tribunal de Contas da União, o TCU, diz que o prazo aí dado pelo BNDES aí para a emissão de ações e, entre aspas, aí, a privatização da Eletrobras, que esse é o primeiro passo, né, após a desestatização, ele é bem otimista, né? Inicialmente aí o BNDES falou aí já que a partir de março teríamos aí a emissão de ações, falamos disso essa semana inclusive, e agora essa visão de que o TCU acha que é muito otimista essa expectativa do BNDES. Aguardemos aí cenas dos próximos capítulos, mas isso mexe obviamente aí com o setor elétrico a nível nacional. Ainda falando em setor elétrico, essa semana falávamos aí da sanção do presidente Jair Bolsonaro prorrogando aí as usinas térmicas aí a carvão por mais 15 anos, né? Já existia aí
uma regra e uma lei de que elas continuam até 2025, então agora com essa prorrogação as usinas térmicas elas podem ser e devem ser utilizadas até 2040, e isso aí também tem dividido o setor, visto que muitas empresas também têm já optado por outras opções de energia alternativas, energia eólica, energia solar, e isso também movimenta obviamente aí o setor energético aqui no país e pode também mexer com o ambiente financeiro. A Uber Eats também encerrou aí as suas atividades de entrega no Brasil, continuei com o serviço, obviamente, de outras entregas, mas a entrega de comidas ela foi suspensa, então não teremos aí, principalmente após brigas aí com concorrentes como iFood e outros, acabou levando aí a Uber Eats a desistir da atividade aqui no Brasil, isso também trazendo obviamente algum impacto, lembrando que sempre que há mais concorrência há um benefício maior para o consumidor final em relação a preços, então aguardamos aí os próximos passos, mas certamente isso mexe com o ambiente corporativo e com o mercado financeiro. Agora já são 6h20 da manhã, olhando um pouquinho para a abertura e fechamento de mercado, nós já temos aí as bolsas asiáticas fechadas. Na China, as bolsas fechadas aí desde as 5h30 da manhã, novamente aí por conta de toda a preocupação em torno aí dos próximos passos aí do Federal Reserve, muita preocupação também em torno aí do payroll dos Estados Unidos e casos isolados aí de variante Ômicron e contaminação por Covid na China, vimos aí a bolsa chinesa fechar em nova queda, uma queda de 0,59% a 14.343 pontos. Continuando na Ásia e olhando aí para a bolsa japonesa, a bolsa Nikkei no Japão, que ontem fechou em leve alta, hoje ela tem uma lateralização negativa, queda de 0,03% a 28.478 pontos, fechamento aí da bolsa Nikkei às 3 horas da manhã. Esse movimento aí de possível alta de juros mexe com as ações de empresas de tecnologia e impactou bastante aí durante a semana nas ações da Nikkei lá no Japão. Olhando para o restante das bolsas, uma oscilação bem grande aí das bolsas e do pré-market nessas primeiras horas do dia. As bolsas oscilando entre perdas e ganhos, a maioria delas. Na Europa, nesse momento, aí, nós temos o DAX na Alemanha aí, caindo 0,35%. Na França, o CAC cai 0,20%. E no Reino Unido, aí, nesse momento, nós temos uma alta próximo de 0,10% na bolsa. Olhando para o pré-market dos Estados Unidos, que também oscilou aí entre perdas e ganhos desde as primeiras horas do dia, nós temos o índice Dow Jones subindo 0,15%, o índice S&P 500 subindo 0,05% e Nasdaq caindo 0,15%. É um movimento aí sem uma direção específica, e lembrando, o mercado é soberano e muitos indicadores hoje ainda podem mexer aí com esse cenário aí de mercado e das bolsas a nível global. O principal deles e a grande expectativa fica em torno do payroll lá nos Estados Unidos, que pode aí indicar aí os próximos movimentos também, ou potencializar os próximos movimentos aí do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, e obviamente aí isso pode ser seguido por outros bancos centrais e afetar aí os bancos centrais e a economia de diversos países. Isso movimenta, por isso, o mercado financeiro a nível global. Por aqui, o índice Bovespa, que descolou novamente no dia de ontem, a tendência sempre é de seguir as bolsas internacionais. Temos o cenário interno aí que pode potencializar alguns resultados, mas também o mercado é soberano e devemos ter bastante oscilação, com o mercado operando também entre perdas e ganhos por aqui durante as primeiras horas do dia. Obrigado pela sua companhia por essa primeira semana do ano de 2022. Sextamos, um bom dia de trabalho, bom final de semana, e na segunda-feira nós nos vemos aqui novamente a partir das 5h50 para mais um bate-papo, onde nós falamos aí sobre tudo o que aconteceu no mercado no dia de hoje e trazemos aí as notícias que podem impactar o mercado financeiro durante o início da próxima semana. Bom trabalho e até lá. Tchau, tchau.